bate-papo em Colossenses, no capítulo 3, de 12 a 17. E aí o que é importante é que quando você fizer a leitura de um trecho, mas principalmente de uma carta toda, você tem em mente pelo menos as 3 perguntas que a gente divide aqui. Qual é o assunto desse trecho, desse livro? O que ele está pedindo para que eu faça, para que eu corrija? E o que essa mensagem tem a ver comigo, tem a ver com você? É importante que quando nós olhemos para um texto das cartas, não só paulinas, mas das cartas do Novo Testamento, na Bíblia, a gente tem essas 3 perguntas em mente. E é dentro dessa ótica que a gente começa a nossa leitura do capítulo 3, versículos 12 a 17, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A primeira coisa que a gente lê nesses primeiros versículos já mostra que, de alguma maneira, se você leu a carta toda, Paulo já disse que não conhece a igreja de Colossenses, as pessoas da igreja de Colossenses, né? Dos Colossenses, lá em Colossos. Ele disse que quando ouviu falar deles, passou a orar por eles, né? A igreja de Colossos provavelmente foi fundada por um dos seguidores de Paulo, Epáfras, que conheceu em Éfeso, né? E existia aqui, pelo visto, uma tensão. A galera estava ali, um com o outro, tendo algumas divisões, né? É uma igreja que contempla judeus, não judeus, ex-pagãos, né? Judeus convertidos ao cristianismo. Então essa galera, de alguma maneira, eles têm algumas rusgas entre eles, alguns conflitos. Por isso que Paulo está dizendo que nesse convívio de pessoas que saem atritos, as pessoas lá de Colossos precisam se revestir. E essa é uma ideia assim, tire a roupa da velha, né? Tire aquela roupa do velho homem, que caracteriza você de uma forma, e se vista com a roupa de Cristo, vamos dizer assim. Por isso, se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos em amor. Olha! E aí, quando ele pega esse gancho aí de dizer assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou, ele está dizendo assim, nós precisamos aprender com Cristo a lidarmos uns com os outros. Como Ele fez comigo e com você, nós precisamos fazer uns com os outros. Não a morte na cruz em si, né? Mas sim a atitude uns para com os outros. Isso que Paulo está pedindo aqui. Vamos continuar, daí a leitura, daí a gente continua o bate-papo. E se você quiser dividir aqui conosco as suas impressões, por favor, fique à vontade. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O nosso papo é sobre espiritualidade. Para a gente entender um pouquinho sobre espiritualidade, eu acho que faz menção a gente entrar num detalhe aqui. Lá em Colossos, os caras viviam um momento social, religioso, onde eles achavam que os espíritos pairavam no ar. Então, se eles, por exemplo, subissem o morro e estivessem mais próximos dos espíritos, se eles ficassem ofegantes e respirassem um pouquinho mais forte, talvez os espíritos entrassem dentro deles e tomassem conta dos seus corpos. Existia um sincretismo, vamos dizer assim, eles gostariam de agradar a todos os deuses, né? Eles consideravam Jesus, mas não desconsideravam os outros espíritos, os outros deuses que ali estavam ao redor deles, vamos dizer assim. Então esses caras viviam com medo. E que medo que era esse? Para onde nós vamos? Quem é que realmente está certo? Os que comandam esses espíritos, Jesus, que Paulo, né, os ensinamentos, tem dito que Deus é o superior a todos. Quem é que está certo nessa onda? Então existia uma grande inquietude no meio da comunidade. Esse é o trecho, eu acho, dos que nós escolhemos aqui até agora, que mais fala a pessoas que de alguma maneira estão dentro de uma comunidade ou se veem na sua espiritualidade dentro do cristianismo. A carta aos Colossenses, ela é uma carta, vamos dizer assim, bem comunitária mesmo. Ela não traz, comunitária cristã, ela não traz um tema tão abrangente, mas fala exatamente, na verdade, ela não está falando aqui do comportamento desses caras para fora, mas sim entre eles, ok? Por isso, então, que nos é curioso pensar, por exemplo, que Paulo está dizendo, por que a paz de Cristo habite o coração? O que ele quer dizer com isso? Olha, tenho uma certeza. Cristo Jesus está conosco, nos chamou e nos revestiu, porque ele usou esse termo anteriormente. Ele nos deu uma nova roupa, um novo uniforme, é o uniforme de Cristo Jesus, para que nós vejamos Cristo uns nos outros, porque o próprio Cristo olha para nós e vê a si mesmo em nós, e então, por conta desse convite, dessa nossa nova roupa, nós então precisamos buscar, ao invés de encher nossos pulmões com os espíritos ao redor, nos revestir de compaixão, bondade, da paz de Cristo. E daí ele traz, óbvio, que para cristãos, como é que cristãos se enchem de Cristo? Como é que a paz de Cristo recai sobre nós, está sobre nós? Daí ele diz que não tem como fazer de outra forma, senão olhar para a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que eu digo que esse texto não faz muito mais sentido para nós que caminhamos dentro da espiritualidade cristã ou dentro de uma comunidade cristã. Então, como é que nos enchemos de Cristo? Primeiramente, cheios da palavra de Deus. Como o nosso papo é espiritualidade aqui, então, voltando ao assunto, não tem como nós não dizermos sobre 3 pontos, né? A transcendência, a transparência e a iminência de Cristo na nossa vida. O que Paulo está brincando aqui, levando a mim, a você, leitores, hoje, que nos nossos relacionamentos nós precisamos nos relacionar não separados de Cristo, mas com Cristo aqui.
Quando olharmos o outro, mesmo que ele seja aquele que não caminha, entre aspas, abertamente com Cristo Jesus, nós precisamos olhar para ele e ver Cristo Jesus. Quando nós vamos nos dispor ao outro, nós precisamos nos dispor ao outro como Cristo, com Cristo Jesus e como Cristo Jesus fez. Isso é transcendência. Quando fazemos e revelamos a Cristo, Cristo está presente naquilo que estamos fazendo, é a transparência, né? E quando olhamos e procuramos ver Cristo e entender os propósitos de Cristo, nós falamos da sua iminência, né? Dele estar, da sua participação naquilo também, ele nos convidando a participar. Portanto, diante do texto lido e desse primeiro preâmbulo, como dizem aí, as 3 perguntas então qual é o assunto desse texto? O que esse texto traz para a gente? Qual a mensagem que ele traz para mim e para você? Você lendo aí, o que veio na sua mente? O que ele trouxe de assunto para você? Olha, a princípio, falando, óbvio, sempre falo isso, né? Falando de mim, o assunto desse texto é como cristãos devem se comportar e se relacionar com outros cristãos. O que também não quer dizer que isso não seja ecoado para outros relacionamentos, claro, mas a princípio o assunto aqui é como cristãos se relacionam com outros cristãos, como eu me relaciono com pessoas que também se relacionam com Cristo Jesus, né? De certa maneira um erro em querer separar que eu devo me relacionar com quem está, entre aspas, fora dos domínios religiosos de uma maneira, e quem está dentro eu devo tratar de irmão. Não é nada disso que o texto está falando, né? Que Colossos, como eu falei no começo, as pessoas tinham certas rusgas de relacionamento uns com os outros dentro da comunidade cristã, né? Então Paulo está corrigindo isso de alguma maneira. Epáfras deve ter trazido isso para ele, não? A comunidade lá está tendo alguma dificuldade de relacionamento e tal, então Paulo trata isso. Então, o assunto aqui é como nós precisamos, como que nós nos relacionamos, quais são as bases que nós precisamos ter para nos relacionarmos uns com os outros. Cara, e o ensino é como Cristo Jesus fez e faz conosco. Como ele te perdoou? Passando por cima das ofensas, sim, mas houve um sofrimento, houve uma dor, ok, né? Houve uma humilhação da parte do homem para com Cristo, sim, e ele, de certa forma, recebeu e ele quis receber, né, tudo isso. Mas o texto diz: perdoem uns aos outros como Cristo também perdoou. Isso é, sem desejo da vingança. Pô, cara, olha a profundidade que do assunto desse texto para mim e para você. Então, como o assunto, a mensagem é como que você deve se relacionar com as pessoas ao seu redor, com os cristãos e com os não cristãos, óbvio, né? Com as pessoas do seu círculo mais íntimo. Esse é o assunto desse texto, né? Essa é a mensagem. Como você deve se relacionar. E ter a paz de Cristo como o juiz, né? A paz de Cristo como o árbitro. O que é a paz de Cristo aqui, né? Como eu falei. Então é assim, olha, não tenham medo, não fiquem aí inquietos de saber quem está certo e quem está errado. Tenham a paz de Cristo. Isso é, saibam que em Cristo Jesus, Ele
é acima de todas esses outros achismos por aí. Se você vai puxar mais forte o ar, vai entrar um espírito em você, sai dessa ali de você de Colossos. Essa é a brincadeira, né? Então, assim, não ache que isso vai mudar o seu destino, pelo contrário. Cristo é quem detém isso, e em Cristo você tem certo para onde você vai, e qual é o propósito da sua vida. É aí que Paulo fecha aqui. Então já nos dá uma abertura para entender e responder a segunda questão. Qual é o pedido que esse texto faz para mim e para você? E se você quiser discordar, colocar outras coisas aqui também, acrescentar a tudo isso, fique à vontade, escreva aí, manda aí pra gente. Então, o que o texto está pedindo para mim e para você? E agora? Existe algum pedido nesse texto? Sim. Né? Primeiro, que nós nos enxerguemos como pessoas que foram amadas, que são amadas por Deus. Esse é o primeiro pedido. Olha, portanto, como povo escolhido de Deus, né? Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, se nós não nos vermos como pessoas amadas, escolhidas, bem quistas, né? Aquelas pessoas que Deus quis acolher, cuidar, se nós não nos vermos assim, como é que nós vamos então perdoar como Jesus nos perdoou? E entender que a mensagem que Cristo traz é para nós também. Se nós não nos vemos como pessoas amadas e desejadas por Deus para um relacionamento, né, algo pessoal, se nós não nos vemos assim, como nós vamos imitá-lo? Segundo, há um outro pedido aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Esse segundo pedido não é um concurso bíblico. Não é que você esteja apto para ir para um concurso tipo Jogo do Milhão, gospel, né? Vai lá e pá, bate o botão. Eu sei a resposta dessa pergunta. Quantos animais haviam na arca de Noé? Não é essa a questão. Se nós nos dizemos cristãos e estamos dentro de um relacionamento de espiritualidade cristã, um relacionamento com Deus Pai, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos encher da mente de Cristo. Então, um pedido que esse texto faz para mim e para você é que nós venhamos a encher a nossa mente da mente de Cristo. Como que nós fazemos isso? Como é que você faz para ser um discípulo de um mestre, de um cara que você admira? Hoje, você assina o canal dele no YouTube, você assiste todos os vídeos dele, as ideias dele, você lê os livros dele, você coloca em prática as dicas que ele traz, né, sobre, sei lá, cozinha, sobre administração de empresa, não é assim? O texto está pedindo exatamente isso quanto à palavra, quanto à Bíblia. Nós precisamos nos encher disto. Nós precisamos ler. O texto não está pedindo para que nós sejamos grandíssimos teólogos. Não, isso é para alguns, para dons de alguns. Nós precisamos nos encher da palavra. A palavra, ela tem a mente de Cristo, ela tem os ensinamentos de Cristo, ela tem as dicas de Cristo, ela tem as dicas de como ser um bom pai, como ser um bom filho, inclusive dando os exemplos dos piores pais, dos piores filhos, né? Dos piores empregados, dos piores patrões e dos melhores, né? Porque essa é a nossa história.
Essa que é a verdade. Ora nós somos os melhores patrões, ora nós somos os piores, inclusive empregados, e assim por diante. Então, quando o texto pede para mim e para você que habitemos ricamente, né, que seja habitada em nós ricamente a palavra de Deus, olha, se relacione com Deus através da Bíblia. Marcão, mas cara, eu não sou cristão e eu não quero me encher da Bíblia. Olha, eu entendo. Nós estamos aqui num papo baseado de Bíblia. Não tem como eu, Marco Aurélio de Campos Reis, um cristão, não dizer isso para você, que pois isso é a base da minha espiritualidade. Mas dentro da espiritualidade geral, todas as espiritualidades pedem, e daí tem a ver com o nosso papo até agora de transparência, transcendência e imanência de Deus em tudo isso. Todo papo de espiritualidade pede que você faça uma reflexão, que você, ao olhar para uma árvore que balança com o vento, entenda e veja Deus nesse movimento. Entenda e veja a presença de Deus, o propósito de Deus nesse movimento. E entenda o que Deus está trazendo para você de ensinamento nesse movimento. Ok? E não tem como para nós cristãos não fazermos esse exercício de, com Cristo, com Deus, irmos para a sua palavra, olharmos o texto, olharmos para esse texto hoje, trazermos para nós com Cristo, entendermos quem é Cristo nesse texto, o ensinamento de Deus nesse texto, para que nós possamos reverberar isso também a outras pessoas. Respondido a segunda questão, qual é o pedido desse texto então? Que nós nos reconheçamos como amados e desejados por Deus, e que nós então venhamos a nos encher da palavra de Deus, ok? E é óbvio, e aqui tem um versículo clássico, eu me lembro dele desde criança, né? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. E eu brinco com isso até hoje. Algumas vezes, né? Não sei o que aconteceu? Deu certo lá o que você queria fazer, Marcão? E eu sempre respondo, não, graças a Deus. Como que não deu? Como assim, graças a Deus? As pessoas, né? Falam, cara, tudo dá graças, tá? A Bíblia ensina a gente, né? E tudo que eu venha fazer, executar, que eu venha falar, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças. Então eu sempre brinco com isso, lembrando tanto de Tessalonicenses quanto desse texto. E isso mostra o nosso relacionamento dentro dessa temática que eu comecei a falar para vocês, da transparência de Deus se mostrar através das coisas para nós, da transcendência. E o que é a transcendência? Eu buscar as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, os propósitos de Deus, a presença de Deus, né? Que é algo acima de mim. Então isso é transcendência. E a imanência, né, de Deus, ele se fazer presente, se fazer entendido, e mostrar um propósito através daquilo, né? Então a espiritualidade traz esses 3 tópicos, e dentro da espiritualidade cristã, e esse texto fala exatamente sobre isso para mim e para você. Isso é fantástico e é um belo convite aí para a gente olhar a nossa vida, olhar ao nosso redor através desses 3 pontos. E eu já respondi então a terceira questão, que é o que essa mensagem tem a ver com você. Eu falei para mim, né? Óbvio, eu falei de mim. E eu venho dividir com você isso. E se você sempre falo, e eu quero deixar aberto isso aqui, esse canal é seu, é nosso. Coloca aqui também o que é
qual é o assunto que veio na sua mente quando você leu, qual era o pedido que esse texto tinha para você e qual a mensagem, o que essa mensagem tem a ver com você, né? Essa mensagem tem a ver comigo exatamente isso, que na minha espiritualidade, na nossa espiritualidade, a gente precisa se relacionar com Deus em todos os momentos. A gente tem que parar de achar que só nesse momento, às 5 horas da tarde, é que nós vamos nos relacionar com Deus. Que só apenas quando eu vou abrir a Bíblia é que eu vou me relacionar com Deus. Só quando eu vou fazer a minha oração é que eu vou falar e me relacionar com Deus. Cara, quer uma oportunidade maior de se relacionar com Deus do que uma volta, uma bela corridinha num domingo de manhã, quando você sai e você então vê outras pessoas, vê outros semblantes, vê movimentos, vê a natureza e percebe que Deus está ali com você. Isso é transcendência. Isso é a transparência, Deus se mostrando para você. Isso é a iminência de Deus, né? O propósito de Deus levar você naquela corrida e observar todas essas coisas era justamente que você naquele momento caísse na real que Deus está com você. Óbvio que o pedido do texto aqui faz eu e você aprofundarmos essas razões, essa conversa, né? Ao nos vermos como filhos amados, desejados, chamados, escolhidos por Deus, nós então podemos nos ver em Jesus e desejar e querer imitá-lo em todos os instantes. E daí para isso a gente precisa ter a mente de Cristo. Nós então temos um momento do nosso dia, do nosso dia a dia, onde nós lemos, ouvimos uma porção da palavra, nós ali captamos, fazemos as perguntas que o texto traz para nós também, respondemos essas perguntas com a nossa vida. Então, um belo dia, numa corrida de uma manhã de domingo, aparece aí o resultado disso na transparência, a transcendência e na iminência de Deus, os seus propósitos, a sua revelação e a nossa busca pelo incompreensível, do mistério, né? De quem é Deus, o que Ele está fazendo em mim, para você e etc. Cara, que papo longo, né? Assim, sobre longe, né? Mas é isso, esse texto traz isso para mim. Olha, Marcão, quanto mais você se encher da palavra, quanto mais você se ver como um filho amado de Deus, quanto mais você buscar e quanto mais você entender os propósitos de Deus aí na sua caminhada, mais você aproveitará o relacionamento, mais tempo de relacionamento com Deus você vai ter. Nos pequenos momentos será um momento, um bate-papo seu com Deus. Olha que legal. Essa é a mensagem do texto para mim e para você. Como que é esse texto para você? Esse é o seu momento, você pode mandar aqui a sua opinião, as suas respostas às perguntas até então. Você pode mandar suas impressões, inclusive as suas impressões sobre este papo. Se para você está tudo legal, olha aí, já deu aqui os nossos clássicos 40 minutos quase aqui da nossa live. Se para você está tudo legal, hoje foi muito mais eu falando, mas eu quero deixar esse momento aqui para vocês também poderem opinar aí e participar. Se não, enche de coraçãozinho e para eu entender aí que já chegou o nosso momento, a gente já conseguiu fechar aqui, para eu poder também orar com você. Olha lá, a Melissa voltou do rolê, hein? Voltou do rolê.
para a gente poder então terminar essa tarde aqui direto de Águas de Lindóia. O meu quarto não tem uma vista muito interessante, ó. Então fica meio strange. Mas é isso aí. Se pra você fechou então o nosso papo, eu quero orar com você por esse momento. Logo mais, na verdade só amanhã vai estar no YouTube, mas daqui a pouco esse papo está no IGTV. Compartilha com a galera, manda aí pros amigos. Se esse papo foi legal, hoje um papo sim super filosófico, né? Paulo era um cara muito inteligente, pra gente entender a mente dele e poder compartilhar, a gente tem que fingir que é inteligente também, você entendeu, né? Por isso eu usei as palavras difíceis. Que bom que você esteve conosco. Então, espero que Deus abençoe a sua vida, que nesse final de semana, esse finalzinho de sábado, domingo e a preparação para a próxima semana aí, você aproveite todos os instantes com Deus. E que Deus possa abençoar a sua caminhada. Deus cuida da gente, continua falando conosco, continua chamando a cada um de nós e abrindo nosso coração, os nossos olhos, para que nos vejamos como filhos amados e nos dê, ó Deus, cada dia mais a capacidade de entender, de nos aproximarmos e de nos relacionarmos contigo, com a mente de Cristo, com a palavra, e assim possamos, até mesmo num simples passeio, possamos ver o Senhor se revelando, o Senhor nos buscando, o Senhor se comunicando conosco e acolhendo o nosso coração, apaziguando o nosso coração, dando-nos a certeza que somos filhos amados e que o Senhor tem um propósito maior para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua caminhada, uma boa semana, um bom domingo, tá bom? Eu espero que esse papo tenha sido abençoador para a sua vida também. Tá joia? Beijo, galera. Até a próxima, hein?